A paz do Senhor a todos. Estamos transmitindo agora ao vivo, através da internet. Sejam bem-vindos todos vocês, obrigado. Estou aqui também muito feliz porque a Mary está de volta, a Socorro está de volta. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui juntos novamente. Vamos transmitir a palavra de Deus para as pessoas, aquelas que estão nos assistindo, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, que você possa estar junto conosco, sempre olhando aquilo que Deus tem falado conosco. Bem, nós queremos desde já que você dê um likezinho, que você transmita para outras pessoas essa mensagem, que o link dessa mensagem, que você possa transmitir para que outras pessoas possam assistir esse estudo. O que Deus tem colocado no meu coração é porque, como certos cristãos têm sobrevivido, vou dizer isso, sobrevivido nas igrejas, sem conhecimento bíblico. Bem, se nós, no dia a dia, precisamos nos alimentar, senão, nós ficaremos desidratados e não teremos força para trabalhar, força para sobreviver, e nos leva à morte. A morte carnal. Agora, existe também outra morte, que é a morte espiritual. E como nós poderemos fortalecer essa parte, esse corpo espiritual, como nós poderemos fortalecer? Através do estudo da palavra, através da comunhão com Deus, através das orações, da leitura bíblica. Aí é que nós começamos a ouvir muito a palavra de Deus. Quando você começa a escutar outras coisas, você desvia a sua fonte, o seu alvo para outras coisas. Então, nós temos que voltar a olharmos a visão que Deus tem colocado para a gente. Então, tudo isso é através de uma vida espiritual, que nós possamos olhar para a Bíblia e estudar um pouco sobre isso, né? Nós estamos estudando o livro de Gálatas, a primeira carta escrita por Paulo. A gente olha, se você for olhar a cronologia da Bíblia, o estudo da Bíblia, você vai ver que, e pode dizer assim, mas Jaime, mas ela não é o primeiro livro, a primeira carta de Paulo, na ordem que está na Bíblia. Bem, na ordem que está na Bíblia, mas essa carta foi a primeira carta escrita por Paulo. Nós vimos na semana passada como se divide o livro de Gálatas. Tem quantos capítulos o livro de Gálatas? Se nós começarmos a estudar a Bíblia para usarmos como arma, no bom sentido, de poder evangelizar, de poder levar a mensagem para outras pessoas, nós poderíamos gravar alguns versículos, algumas passagens, mas conforme a orientação que ele tem nos dado. Então, vamos ver aqui o seguinte, é que quando falamos do fruto do Espírito, onde é que nós vamos ver? Em Gálatas. Então nós começamos a estudar o panorama de Gálatas, dos livros, para que nós possamos gravar na mente e termos resposta para outras pessoas. Bem, do capítulo 1 ao 2, Paulo defende o seu apostolado. Paulo vem dizendo que ele não foi apóstolo por mãos humanas, mas ele foi comissionado por Deus, Deus revelou a ele o Evangelho de Cristo para que ele pudesse levar a outras pessoas. Do capítulo 3 ao capítulo 4, defende o cristianismo. Do capítulo 5 a 6, defende a ética cristã, o comportamento do crente. Como é que ele deve se comportar, qual atitude. Então nós estamos vendo que estamos começando a aprender o livro de Gálatas. Primeiro nós vimos na semana passada, vamos ver agora o capítulo 2. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque estamos juntos aqui, queremos que Tu possas nos dar sabedoria, discernimento, que
através das pessoas que vão ver agora esse vídeo, possam ser abençoados e possam gravar no seu coração as mensagens que tem preparado para eles, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus é que nós pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. A palavra de Deus vem falando sempre que nós não manuseamos bem a palavra de Deus, que não somos mais crianças para termos o nosso leite, aquele estudo, aquela alimentação de leite. Nós queremos ser agora forte no poder do Espírito, nós queremos ser agora forte no evangelismo, nós queremos ser forte na palavra de Deus. Então nós queremos comer uma picanha bem assada, nós queremos comer um cozido bem gostoso. Então, quando nós começamos a nos aperfeiçoar na palavra de Deus, nós começamos a participar de um churrasco gostoso, de você compartilhar com outras pessoas, de dizer como foi Paulo, o que foi que houve, qual foi o comportamento dos cristãos naquela época. Então, vamos começar a estudar Gálatas, capítulo 2, que vem de 18 a 21, nós vamos ler de 18 a 21. Diz o seguinte: se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, o que é que nós vamos ver hoje sobre essa passagem? Essa aqui já é os últimos capítulos últimos versículos do capítulo 2, que vem falando sobre isso. A carta de Gálatas foi escrita às pressas. Paulo escreveu às pressas, porque os irmãos judeus que seguiram a Jesus ao cristianismo, tentavam colocar nos povos da galáxia alguns dogmas para que os gentios cumprissem no cristianismo. Eles começaram a ter uma discussão, porque Paulo recebeu de Deus o evangelho de Cristo da graça. Quando os apóstolos que já vinham, os profetas vinham, eles vinham cumprindo a lei de Moisés. Tinha que fazer alguns dogmas, algumas coisas para seguir a Deus. Mas quando Jesus veio, ele veio cumprir toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. Ele rasgou, não. Porque nós vamos ver que é através da lei que nós conhecemos e sabemos algumas coisas que temos que seguir. Então, agora, Cristo veio e veio pela graça. Nós estamos no período do Espírito da graça de Deus, que tem nos dado, né? Duas coisas que os judeus queriam que os cristãos da galáxia, ou aqueles que os gentios, aqueles que não eram judeus, os judeus queriam que eles cumprissem alguma coisa. Então, o que é que eles queriam que cumprisse? Primeiro, a circuncisão. Queriam que eles fizessem, seguissem a Cristo, mas que tinham que fazer a circuncisão, né? Nós podemos aqui questionar e verificar, mas o que é circuncisão? O que é a circuncisão no Antigo Testamento, no tempo de Israel, né? Então, no Antigo Israel, a circuncisão tinha que ser realizada no 8º dia do nascimento do homem. Tem o sentido de um sinal, de uma aliança que Deus fez entre Deus e Abraão.
e seus descendentes, e de um rito de inserção. O que é uma inserção? Um rito de ato de inclusão, para que ele pudesse participar do povo de Deus, do povo eleito. Deus terá tornado obrigatória a prática da circuncisão masculina para Abraão 1 ano antes de nascer Isaque. Então, ele preparou. Então, todos que nascessem homem teriam que fazer a circuncisão, né? Então, e o segundo que eles queriam exigir era seguissem a lei de Moisés, para serem aceitos na fé cristã. Quer dizer que Paulo levou para os gentios as coisas novas, as boas novas, mas os judeus que estavam indo para lá para falar de Cristo, estavam exigindo que eles fizessem a circuncisão e seguissem a Moisés. Lá em Atos, capítulo 15, versículo 1, lemos da seguinte forma: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Eles começavam a dizer isso. Mas como? Se Paulo tinha dito que era através da graça, através da morte de Cristo Jesus, como é que agora os cristãos estavam sendo doutrinados de outra forma, sendo enganados de outra forma? E essa enganação, esses ensinamentos que não levam a nada, nós vimos no vídeo passado, de que até mesmo hoje, tem muitos pastores que criam algumas coisas, dogmas humanos, para que as pessoas sejam forçadas a cumprirem aquilo, porque senão perde a salvação, porque senão você não é próspero, porque senão você não vai conseguir as coisas. Olha, isso é engano, isso é mensagem de falsos profetas. Temos que acordar com isso. Vimos que no capítulo 1, Paulo confirmando sua autoridade apostólica pela revelação do Evangelho de Cristo. Capítulo 1, ele teve que mostrar a Paulo que ele tinha autoridade, que ele não era alguém que chegava e falava outras coisas. E agora ele reafirma sua autoridade no capítulo 2, nos versículos 1 a 3. Vem dizendo o seguinte: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Paulo reclama, aqui ele está começando a reclamar, por quê? Porque reclama dos irmãos que espionavam a liberdade dos irmãos para reduzir a escravidão. Como é isso? Como os judeus tinham aquela intimidade com os cristãos, eles começavam a participar do dia a dia da casa deles e começavam a ver como é que eles descobriram que certos cristãos não tinham feito a circuncisão se eram cobertos. Para que eles vissem que os cristãos não tinham feito circuncisão, eles tinham que ter intimidade. Mas você pode até perguntar assim: mas Jaime, como é que você está dizendo isso? Porque a circuncisão, se você não sabe, no pênis tem aquela cobertura na glote,
na cobertura da pele. E a circuncisão é a tirada da carne daquela que cobria a glande. Então, para você ver isso, para você saber se a pessoa tal A, pessoa B, se eles tinham sido circuncidados ou não, ele tinha que ter intimidade, eles tinham que ter convívio, eles tinham que ver para saber se tinha ou não. Então, eles começavam a estar juntos e olhando e queriam que eles voltassem à escravidão. Como? Você tem que fazer, você tem que fazer. E o Evangelho de Cristo é libertação. Cristo veio para nos libertar. Paulo já tinha neste tempo uma vasta experiência cristã, mas entre 14 e 17 anos. Então Paulo entendia e sabia. Paulo reclama nos versículos 5 a 7. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permaneça com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência, tais homens influentes não me acrescentam nada. Deus, ele começa a mostrar aqui que Deus não vê o quê? O exterior, o exterior. Deus vê o interior. Deus quer ver, não vê o seu vestimento, como tem algumas igrejas que se você não vestir daquele jeito, se você não estiver com a roupa coberta, com vestido comprido, mangas compridas, você está pecando. Não, nada disso. Isso é voltar à escravidão. Né? E eram os influentes que começavam a falar sobre isso. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiado a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro, aos circuncisos. Paulo recebeu para trabalhar com quem? Com os judeus. Aliás, Pedro recebeu a comissão de trabalhar com os judeus e Paulo com os gentios. Depois de reconhecido Tito, Barnabé e João entenderam a missão que Paulo tinha recebido de Deus. Depois da reunião que houve em Jerusalém, justamente para que Paulo pudesse reclamar do que Pedro estava fazendo lá na galáxia, então começaram a discutir e verificar isso. Pedro trabalharia com os judeus e Paulo com os gentios. Mas Pedro estava também influenciando, estava também encaminhando, ajudando lá em Galáxia, para os Gálatas. Então ele começou a questionar com Pedro. Né? Gálatas capítulo 2 e 9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos. Aí Pedro entendeu o que Paulo tinha recebido de Deus para fazer o trabalho com os gentios. Quando Pedro chega a Antioquia, Paulo chama depressa para uma conversa e reclama de sua atitude, pois era judeu e vivia com os gentios e queria forçar eles a fazerem a circuncisão. Gálatas capítulo 2, de 11 a 14. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude
condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. O que é isso aqui que você pode entender? Quando chegaram, Tiago chegou para lá onde eles estavam, porque Pedro estava vivendo com quem? Com os gentios, onde? Em Gálatas, em Galáxia. Estava vivendo lá. E ele estava tendo o quê? O mesmo comportamento dos gentios. Mas quando Tiago chegou, era judeu, quando Tiago chegou, Pedro mudou de comportamento para que não pudessem ser criticados. Aí você aprende isso aqui o quê? Quando nós temos um comportamento fora da igreja, eu não vou nem falar em igreja, eu vou falar, quando você tem um comportamento fora do convívio cristão, dos irmãos, da comunhão, e você tem um comportamento diferente, e quando chega alguns irmãos, ou quando você vai para a reunião de alguns irmãos, o comportamento muda. Então nós estamos fazendo a mesma coisa, exigindo que certas pessoas, evangelizando e fazendo com que elas possam ter o cristianismo, viva o cristianismo. E quando você trabalha no outro setor, você vem com comportamentos diferentes. Então temos que ter o mesmo comportamento, não mudando de comportamentos. Os demais judeus também se reuniram a ele nessa hipocrisia. Os judeus todos que viviam com gentios começaram, não, eles chegaram, não vou fazer isso, não quero fazer isso, eu não quero. Não, eles chegaram, os judeus chegaram, então o meu comportamento agora é como judeu. Eram como hipócritas, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentios, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viver como judeus? Olha lá. Quando chegou, chamou e disse: você é judeu, mas vive com quem? Com gentios. Comportamento diferente. Agora eles são cristãos. E não como judeus. Não seguindo a preceitos de lei, não seguindo a circuncisão. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Paulo nos diz agora que somos justificados pela fé, e mostrando que Cristo veio para cumprir a lei. Cristo veio para cumprir a lei. Entre os versículos 16 e 18, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós, mediante a fé em Jesus Cristo, assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé. Em quem? Em Cristo. E não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Entendeu o que é isso aí? Eu não sou justificado pela lei. Eu não cumpro mais a lei, porque, vou ter que cumprir toda a lei. Porque eu não vou ser justificado para ser salvo por causa da lei. Eu vou ser justificado por causa do sacrifício de Jesus. Então é por causa da fé em Jesus que nós somos justificados. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Se Jesus veio para nos salvar e nos dar outra vida, e queremos voltar agora a ser o velho homem, para sermos talvez justificados pela lei? Não.
senão eu me torno o quê? Um transgressor, desobedecendo a palavra de Deus. Depois desse episódio, agora Paulo confirma que ele e os que seguem a Jesus Cristo somos justificados pela fé, no versículo 19 e 20. Por meio da fé, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que se entregou e me amou e se entregou por mim. Só para entendermos aqui. Quando Paulo diz que fui crucificado com Cristo, no nosso dia a dia, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o que é que nós somos agora? Somos justificados por Jesus. E fomos o quê? Crucificados com Jesus. Assim, nós já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em mim. Esse é o tema desse capítulo 2. Nós somos justificados pela fé e eu fui crucificado com Jesus, assim já não sou eu quem vive, assim já não é mais você quem vive, já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, Cristo vive em você, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, nesse corpo, vivo-a pela fé em Deus, que me amou e se entregou por mim. E por fim, no versículo 21, Paulo não anula a graça mostrada que se a justifica. Paulo não se anula a graça mostrando que se a justiça veio pela lei, anularia o sacrifício de Cristo. Não anulou. Não anulou. Não anulou. Também Paulo vem dizendo que não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Mas a graça vem pelo quê? Pela nossa justificação em quem? Em Cristo Jesus. Você é justificado por Deus. E agora, qual o seu pensamento em relação à graça e à lei de Moisés? Você quer seguir a lei de Moisés ou quer estar na graça de Deus? Nós queremos estar na graça de Deus. Deus nos deu a liberdade através de Jesus, mas não a libertinagem de fazer o que queremos sem seguir os preceitos cristãos e achamos que seremos salvos. Não, nós temos liberdade. Temos liberdade. Mas não libertinagem para fazer o que nós queremos. Né? O que é que você quer? Você é justificado, quer seguir a lei. Então você veja o seguinte em Gálatas. De 1 a 2, Paulo vem se certificando que ele é o apóstolo de Cristo, do Evangelho, comissionado de revelação de Deus para Paulo, para levar aos gentios. O que é que precisa mais para você ter esse conhecimento e lutar? Não esqueça. O viver, Paulo vem dizendo que agora ele vive a Cristo. Ele não vive mais pela lei. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você tem que dizer isso todos os dias. Cristo
vive em mim. Cristo vive em mim. Olha, espero que você tenha estudado e aprendido mais. Encerramos a primeira parte do livro de Gálatas. Queremos que você seja abençoado. Para isso, nós acreditamos que através do Espírito Santo de Deus, através de você ouvir a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de praticar, você vai ter um comportamento cristão abençoado. E você será abençoado em tudo que fizer. Você vai aprender muita coisa em Gálatas. Queremos que você esteja pronto, atendendo a isso. O nosso tema, o que nós estamos querendo dizer, e vamos dizer toda semana, uma coisa: não desista de Deus. Deus não desistiu de você. Não desista de Deus. Deus não desistiu de você. Feche seus olhos, nós queremos orar a Deus, pedir a bênção, para que todos nós possamos ser abençoados. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, obrigado pela graça que Tu tem nos dado, pelos ensinamentos que Paulo tem nos dado, Senhor, nos faz entender e compreender na nossa missão, na nossa visão espiritual, mostrando o livro de Gálatas, 6 capítulos, Senhor, dividido em 2, para que possamos ver através de uma mente fotográfica, para que possamos transmitir para outras pessoas a orientação do Teu Evangelho, Senhor. Queremos pedir que Tu possas tocar no coração daqueles que estão ouvindo a Tua palavra, que Tu possas estar conosco e com essa pessoa, que ele também, essa pessoa, possa ser abençoada, que não só ela, mas a sua família, Senhor. Tu conheces o coração de cada um, Tu sabes a oração que cada um está fazendo, por isso nós acreditamos na fé, pela fé, na resposta que Tu irá nos dar. No nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Queremos dizer para você, queremos entrar em contato com você. Entre em contato conosco. Você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. O WhatsApp, eu vou falar com você agora e você vai ver aqui embaixo o nosso número. O WhatsApp, DDD 85, o número 986999999. Fale com a gente, entre em contato, para que a gente possa falar com você, você dá o seu testemunho e possamos abençoar outras pessoas. Nós queremos agradecer a todos vocês, que Deus abençoe, que tenha uma ótima semana, uma semana abençoada por Deus, na certeza que, se for da vontade de Deus, estaremos aqui na semana que vem. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça, não desista de Deus. Deus não desistiu de você. Amém.